Fala galera, o Will Castro Alves aqui de volta para falar sobre esse tema super interessante, que tal um seguro de 2 milhões de reais para os seus investimentos? Bom, vamos lá, para quem não sabe, né, eu estou falando sobre investimento internacional. Quem me acompanha aqui nesse canal sabe que eu posto os meus investimentos lá no bug.com.br, eu abro a minha carteira, não é nenhuma recomendação, não é nenhuma sugestão, é simplesmente mostrar aquilo que eu faço com o meu dinheiro, que eu acho que é a melhor forma de ensinar, né, como a gente pode lidar com o nosso dinheiro, lembrando que cada um tem o seu perfil, cada um tem sua forma de investir e tem os seus objetivos ao investir. Mas um ponto comum é a busca pela segurança, né? Obviamente, quando a gente fala em investimento, especialmente investimento internacional, a gente tem aquela ideia de, poxa, eu estou mandando meu dinheiro para fora, um lugar que eu não conheço, que eu não estou muito acostumado. Será que eu tenho alguma segurança, alguma proteção, né? A boa notícia é que sim, cara, tem uma proteção sim de 2 milhões de reais. Eu vou explicar rapidinho, vem comigo agora. Vamos lá. Muita gente quando começou a investir, começa a sair da poupança, né, dos investimentos mais tradicionais, essas pessoas já ouviram falar no tal do Fundo Garantidor de Crédito, FGC, que é uma entidade sem fins lucrativos, não é do governo brasileiro, tá? E que garante investimentos no Brasil. Por exemplo, em casos de falência, como foi o Banco Santos, quem lembra? O Banco Cruzeiro do Sul, BVA. A gente já teve, sim, diversos casos de falência de bancos no Brasil e que as pessoas que tinham o seu dinheiro investido lá correram um certo risco, obviamente, né? Por exemplo, você comprou um CDB desse banco, você poderia não receber esse dinheiro eventualmente. Para isso, existe o Fundo Garantidor de Crédito, que garante até 250 mil reais investidos em instituições financeiras que fazem parte desse fundo garantidor. Isso tudo eu estou falando do Brasil. Legal, bacana, pô, que bom, eu tenho uma segurança então ao investir no Brasil. E como é que é lá fora? Aí eu faço um convite, primeiro a gente pensar, um pouco de talvez bom senso ou simplesmente pensar, né? Qual que seria o mercado financeiro mais desenvolvido do mundo? Os Estados Unidos. O mercado financeiro que é o centro, digamos assim, das atenções do mundo em termos de investimento, onde todo mundo busca investir lá, onde todo mundo quer ter o seu dinheiro em dólar. E por que será? Porque além de bons investimentos, ele garante o que? Segurança. Então é importante que o investidor tenha isso em mente. Lembre, né? Bom, eu estou saindo de um mercado brasileiro, que eu conheço, é verdade, mas que na verdade não é o mercado mais seguro do mundo, né? E eu estou indo para um mercado que tende a ser o mais seguro, o mais regulado, o mais desenvolvido. Sim, é verdade. Nos Estados Unidos, a gente tem um negócio chamado SIPC. Nem vou entrar no detalhe do nome, mas o que o SIPC faz, tá? E é esse o seguro que você tem acesso. Ah, William, mas eu como brasileiro tenho acesso ao seguro? Tem acesso a esse seguro, sim. Como é que funciona esse seguro ali? Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre ele. O SIPC, ele serve para proteger contra a falência de uma instituição financeira americana, das instituições que fazem parte desse IPC, tá? Do SIPC. Assim como o Fundo Garantidor de Crédito, tá? O SIPC ele não é uma entidade do governo americano. Ele não é garantido pelo governo americano. Ele tem linhas de crédito para serem acessadas com o Tesouro americano de 2 bilhões e meio de dólares, se não me falha a memória, e hoje ele tem 3 bilhões de dólares em ativos investidos no Tesouro americano. Tá, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, cara. Vou dar um exemplo que eu acho que fica mais fácil. Alguém lembra lá do Lehman Brothers, aquele famoso banco, um grande banco americano, na crise de 2008, sofreu bastante, quebrou? Pois é, quem tinha o seu dinheiro investido no Lehman Brothers teve que recorrer ao SIPC. E aí o SIPC ele também tem os limites, mas diferente do Fundo Garantidor de Crédito no Brasil, que é 250 mil reais, o limite do SIPC é de 500 mil dólares, o que trazido, né, ou seja, considerando a taxa atual de câmbio, né, a gente está falando aí, 4,10, 4,15, está subindo todo dia, enfim, todo dia esse negócio oscila, mas a gente está falando de mais de R$4 hoje, pelo menos. Trazendo esses 4 reais, né, multiplicado por esses 500 mil, a gente chega nessa proteção que eu falei de 2 milhões de reais. Uma proteção de 2 milhões de reais ao investidor que investe nos Estados Unidos. E quais são os tipos de investimento, né? O que o SIPC protege? Bom, o SIPC ele protege essencialmente contra a quebra da instituição financeira. Por exemplo, eu uso
a Avenue Securities para fazer meus investimentos, ela é uma membro do SIPC. Ou seja, então se a Avenue quebrasse, por exemplo, amanhã, o meu dinheiro está segurado, né, até o limite de 500 mil dólares, ele está segurado por essa instituição, ou seja, eu teria de volta o pagamento desse meu dinheiro investido na Avenue Securities, caso a Avenue não conseguisse honrar os seus compromissos. Esses 500 mil dólares, tá? Tem só um detalhe que está bem explicado, vale lembrar, bem explicado no post que eu vou colocar aqui embaixo, tem todas as explicações e um resumo sobre tudo isso que eu falei, você pode acessar, tem o texto completo. Ele tem um limite de 250 mil dólares de dinheiro em caixa, vamos supor, vamos usar um exemplo que vai ficar mais fácil. Vamos supor que eu tenho uma carteira de 500 mil dólares investidas, todas elas em ações. Se a corretora quebra, eu tenho acesso ao SIPC e eu vou ter de volta esses meus 500 mil dólares que estavam investidos nas ações. Mas vamos supor que não, eu tinha esses 500 mil dólares todos parados no caixa, eles não estavam investindo em nenhuma empresa, em nada, tá? Estava simplesmente parado no caixa. Bom, aí o limite é de 250 mil dólares. Ainda assim a gente está falando de R$1 milhão, né? De dinheiro que estaria parado eventualmente no caixa. Se eu tenho uma carteira que está 250 mil em caixa e 250 mil investidos, eu vou ter acesso aos 500 mil, ou seja, ao valor total da proteção do SIPC. E vamos para um outro exemplo ainda. Eu tenho, vamos supor, 300 mil em caixa e 300 mil investidos. Bom, aí existe sim o limite de 250 mil para o dinheiro em caixa, 250 mil para o dinheiro investido em títulos, tá? Quais são os títulos? Tem uma lista ali completa no post, eu não vou ficar aqui falando, porque senão vai ficar exaustivo esse vídeo, mas essencialmente os futuros, né, eles não são cobertos, futuro de ação, futuro de commodities e coisas do gênero, eles não são cobertos pelo SIPC, mas investimentos em ações, REITs, ETFs, por exemplo, os básicos, eles são sim cobertos, tá? Então você é investidor que ainda tem receio de investir nos Estados Unidos, saiba que, cara, está vindo para o mercado mais regulado, mais controlado, que protege sim o investidor de menor porte, tá? E o que eu estou falando com menor porte? Bom, se você não tem os 500 mil dólares, sabe que você tem a proteção de até 500 mil dólares, né? Ou seja, é bastante coisa, são 2 milhões de reais de proteção, muito maior do que a proteção que hoje, por exemplo, você tem no Brasil. Então, ou seja, proteção não é mais uma desculpa para quem não quer investir no exterior, tá bom? Fico por aqui. Cara, deixa as tuas sugestões, teus comentários, tuas perguntas, dá um like, ativa o sininho, enfim, que eu vou fazer mais e mais vídeos te ajudando aí a investir no exterior. E não esquece, no bug.com.br tem muito mais conteúdo. Eu vou deixar o link aqui para esse post que explica melhor o SIPC e tem muito mais coisa lá sobre investimento internacional também, tá bom? Era isso, aquele abraço, galera. Valeu, beijo!